Salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Noé, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de filosofia. Estou aqui para falar de David Hume, a nossa unidade de número 5 aí na apostila, para quem estiver acompanhando. Bom, gente, antes de mais nada, preciso dizer que qualquer dúvida que vocês quiserem conversar, mandar mensagem, trocar uma ideia, é só mandar lá uma mensagem no meu Insta que estou à disposição para vocês. Lembrando que essa aula também está disponível aí no YouTube para quem achar que fica mais fácil para assistir, é só acompanhar por ela. Tranquilo? Bom, então vamos para a nossa aula sem muita enrolação. Vim falar do David Hume, dando sequência no nosso raciocínio sobre os empiristas. Eu falei um pouquinho no começo, quando falei lá sobre Galileu Galilei, que por muito tempo perdurou uma rivalidade entre empiristas e racionalistas. Hoje a gente vai ver mais um autor que defende a vertente do empirismo. O que isso quer dizer e quem é esse cara? Bom, estamos falando de David Hume, um autor escocês que fez parte lá da Grã-Bretanha, onde, juntamente com John Locke e outros filósofos, foi um cara que revolucionou e contribuiu bastante para a filosofia, principalmente no eixo epistemológico. Lembrando que nós estamos aí na epistemologia. A epistemologia tenta investigar como o conhecimento é adquirido pelos seres humanos, ou como o conhecimento, enfim, como a gente adquire, como a gente conhece as coisas. Bom, o Hume, então, é da vertente empirista. O que isso quer dizer? Bom, lá na Escócia, em 1711, o Hume foi responsável por teorizar sobre algumas coisinhas. Primeiro, a vertente empirista defende que o conhecimento ele advém e é adquirido através das experiências. Então, quando a gente realiza uma experiência, não necessariamente aquela experiência de laboratório, mas uma experiência pela simples observação, pelo tato, por sentir alguma coisa, você já está praticando o empirismo, onde você tenta, através da experiência, adquirir um conhecimento, conhecer algo novo. A vertente empirista defende isso. A vertente racionalista defende que é através da razão e do uso da razão que vai se adquirir o conhecimento. Mas isso a gente vai ver mais para frente, mas só para localizar vocês das oposições. Bom, além de empirista, o Hume a gente chama de um empirista radical. Por quê? Diferente do Bacon, o Hume ele acredita fortemente, ou melhor, ele é um filósofo que representa a vertente da filosofia cética ou do ceticismo filosófico. É aquele cara que eu coloquei aqui uma frase para vocês, que ele só acredita vendo. Sabe aquele seu amigo que duvida de tudo, que só acredita a hora que você mesmo prova, que você, sei lá, mostra para ele que é isso, e aí sim ele sossega e para de encher seu saco? O Hume é mais ou menos nessa linha aí, porque ele é um cara que, além de ser empirista, ele é um empirista radical. Isso a gente vai entender vendo de que forma o Hume interpretava a nossa mente e a forma com que a gente adquiria o conhecimento e interagia com o mundo. Para isso eu coloquei aqui a mente humana, mas é a forma que o conhecimento e a mente humana eles se realizam e se concretizam. Bom, vou falar de dois elementos importantes para o Hume. O primeiro deles, as impressões. O que são as impressões? As impressões são as experiências sensoriais que o ser humano adquire ao longo da sua vida e ao longo de toda ela e ao longo, enfim, de todas as interações que ele realiza com outros seres humanos, com os objetos, com o ambiente, com tudo que está à sua volta. Coloquei aqui uma imagem simbólica dos 5 sentidos, porque é realmente eles que vão atuar para trazer as nossas impressões. Então, as experiências sensoriais são impressões. Se eu toco em alguma coisa, eu estou tendo uma impressão. Olha, essa coisa está gelada, ela está quente, ela queimou minha mão. Tive uma impressão, certo? Uma vez que eu tenho uma impressão, eu vou construindo vários diagnósticos das coisas que estão à minha volta, certo? Mas além disso, eu preciso lembrar de impressões. E aí que entra o segundo elemento, que são as ideias. Quando eu, por exemplo, me lembro que o fogo
é algo quente porque eu coloquei a mão no fogo uma vez e queimei a minha mão, aí sim eu estou tendo uma ideia. O que seria uma ideia? A ideia é uma representação mental de uma... Opa, tá ideias aqui, mas é de uma impressão. Perdão, vou ter que corrigir isso. Qualquer coisa eu coloco aí na edição, enfim, escrito impressão. Mas é uma representação mental de uma impressão. Uma vez que eu tenho uma impressão, que é uma experiência, aí sim eu consigo elaborar ideias. Isso quer dizer que para o Hume não existem ideias inatas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ser humano ele já não nasce, o ser humano não nasce com ideias quando ele é concebido. Tudo ele vai aprender através das impressões, através das experiências. Então, para o Hume, a gente precisa experimentar as coisas para aprender com elas. Vamos além. Bom, esse princípio de interpretação do nosso mundo e de interpretação que o Hume atribui, que os seres humanos realizam, vai gerar um princípio que o Hume é crítico, que é a causalidade. Bom, além da gente entender a crítica à causalidade, a gente precisa entender o que é a causalidade para o Hume, certo? Levando em conta essa noção de que existem as impressões, que são as experiências e as coisas que a gente aprende através dos sentidos, e as ideias, que são elaborações mentais das impressões, que são coisas que a gente lembra, que a gente já sentiu, que a gente já viveu, isso vai se construir em uma trama muito maior que o Hume vai chamar de causalidade, que é a atribuição de causa e efeito, uma relação de causa e efeito nos fenômenos naturais que acontecem no nosso dia a dia. E aí, por exemplo, se eu pegar aqui uma caneta e eu falar para você, olha, o que vai acontecer quando eu soltar essa caneta? Muito provavelmente você vai falar que essa caneta ela vai cair no chão, certo? Por quê? O efeito soltar a caneta gera... a causa soltar a caneta gera o efeito caneta caindo no chão. Então, a gente começa a atribuir essa relação. Poxa, toda coisa que você pratica uma ação, ela tem uma reação. E aí a gente vai atribuindo ao ponto de chegar a essa ideia que eu falei para você. Se eu te pergunto, vou soltar essa caneta, o que vai acontecer? Ela vai cair. Você pressupõe isso, mas não necessariamente vai ser uma verdade. Se eu soltar essa caneta, ela vai cair. Mas o ser humano, por outras experiências e experiências passadas de que, sei lá, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes, ele soltou a caneta, então a gente pressupõe que quando eu soltar a caneta, ela vai cair. Isso é a causalidade, porque ela começa não só nas relações com a caneta, mas nas nossas relações do dia a dia. Como, por exemplo, se eu furar o sinal, provavelmente vai vir um outro carro e vai bater no meu carro, porque eu já vi 5 acidentes de carro que furou o sinal. Se eu comer muito, sei lá, chocolate, algum doce, enfim, provavelmente eu vou passar mal, porque outras vezes que eu comi essa coisa que me faz passar mal, eu passei mal. Isso vai acontecendo em todas as coisas do nosso dia a dia. Isso vai gerando um hábito de prever, um hábito de acreditar que aquilo realmente vai acontecer, de que tal causa vai gerar tal efeito. Isso vai estabelecendo regras na nossa forma de viver, na nossa forma de interpretar a natureza, na nossa forma de se situar no mundo, porque a gente baliza as nossas ações por conta da causalidade, certo? Então a causalidade é essa relação de causa e efeito estabelecida na nossa rotina. Uma vez que a gente atribui ela, a gente instaura esse hábito de utilizar-se da causalidade para promover as nossas ações ou para regular as nossas ações, a gente está sendo, digamos assim, uma vítima da causalidade. E aí está a maior crítica do Hume. A causalidade, ela traz uma interpretação indutiva sobre o nosso mundo. E é justamente sobre isso que o Hume quer refletir. Poxa, será que a gente precisa mesmo se apegar a essas coisas? Será que realmente toda causa gera um efeito? Será que a gente
aprende através disso, ou a gente só simplesmente segue a regra, segue o fluxo. E o Hume acredita que realmente a gente está errando ao optar por esse caminho, a optar por esse hábito, a normalizar essas relações de causa e efeito no nosso dia a dia. Ele acredita que a gente estabelece uma crença errônea, uma interpretação do mundo errônea. E aí sim vem o porquê do Hume criticar a causalidade e qual a solução que ele dá para ela. Bom, o Hume ele acredita que a gente está estabelecendo essa crença errônea e ele propõe um método para a gente sair disso, que a gente pode chamar de guilhotina de Hume. Não sei se você lembra ou se você já ouviu comentar, enfim, nas aulas de história, principalmente na Revolução Francesa, aconteceram muitos guilhotinamentos de pessoas que eram das classes nobres, de reis, enfim. A guilhotina é aquela lâmina de ferro que fica suspensa numa estrutura de madeira e aí você puxa aquela cordinha e cai a lâmina cortando a cabeça da pessoa, certo? Isso é só num sentido metafórico, porque o Hume não quer cortar a cabeça de ninguém, nem quer fazer mal para ninguém, ele só quer propor uma guilhotina na nossa relação de causalidade. Para a gente superar esse hábito, essa crença errônea de atribuir a causa aos efeitos e o processo inverso, e através disso nortear o nosso comportamento, a gente precisa guilhotinar a causa dos efeitos. E aí, pro Hume, se eu pergunto se eu soltar essa caneta, o que vai acontecer, ele vai falar, a gente só vai saber o que vai acontecer com essa caneta quando a gente soltar essa caneta. Então, pro Hume, a nossa vida ela precisa ser uma constante experiência. A gente precisa continuar experimentando, ou enfim, uma constante dúvida, também podemos dizer, porque a gente precisa comprovar que as coisas acontecem quando de fato elas acontecem. Poxa, se em meus 23 anos de vida toda vez eu vi que quando a lua se põe, o sol nasce, ou quando o sol se põe, a lua nasce, e eu falo pro Hume, olha, amanhã o sol vai nascer, e o Hume vai afirmar que não necessariamente. Pode ser que amanhã não seja o dia do sol nascer, pode ser que amanhã ocorra algum fenômeno lá na nossa Via Láctea, enfim, fora do nosso planeta, que faz com que o sol não apareça amanhã. A gente sabe que o sol nasceu quando o sol, de fato, veio a aparecer e iluminar e aquecer o nosso dia. O Hume pensa dessa forma e ele acredita que a gente precisa romper com essa crença e com esse hábito que a causalidade está impondo no nosso dia a dia e na nossa rotina, certo? Através disso, a gente consegue desenvolver a experiência de fato seguindo o método que o Hume acredita que é o método correto. Então, basicamente, a gente deu uma geral, né, no conceito do Hume, mais um defensor do empirismo, e agora as cenas dos próximos capítulos a gente vai ver o racionalismo para tentar entender os principais pontos de diferença, que é as coisas que o vestibular acaba cobrando com maior frequência. Mas tranquilo, pessoal, eu acho que deu para trazer um pouquinho do que o Hume fala, e com isso eu vou me despedindo de vocês. Então, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.